iniciar hoje uma série sobre o Sermão do Monte. Nós ministramos hoje pela manhã e nós vamos iniciar com uma bem-aventurança. Eu acredito que nós vamos levar um tempo aí, não sei quanto. Pode ser que nós pegamos nos próximos domingos e vamos fazer 2 ou 3 bem-aventuranças num domingo só. Mas hoje nós vamos nos deter a uma somente, que é os pobres de espírito. Vamos ler junto comigo Mateus 5, a partir do versículo 1. O texto diz assim, E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abriram-lhe a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito. Em algumas traduções está os humildes, e é o que nós vamos usar, humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vou ler novamente o versículo 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Vamos orar? Amado Pai, nós agradecemos por esta noite, porque o Senhor está aqui, o teu povo está reunido em torno da tua santa palavra. Eu creio na pregação, na igreja, eu creio na importância da pregação para a tua igreja. Por isso eu peço que o Senhor abra o entendimento do seu povo, traga luz, traga clareza e revelação para cada santo que aqui está, em nome de Jesus. Amém? Então eu acredito, por uma orientação e até pelo Espírito impelir a minha vida a falar sobre o Sermão do Monte. Eu venho falando há muito tempo já que vamos iniciar, e acredito que estou orientado pelo Espírito, dentro do que venho orando, a iniciar essa série. Nós lemos o texto, Jesus começa a falar sobre o Sermão do Monte, uma multidão o segue. O texto bíblico diz que, aproximando-se dele, os discípulos. E aqui nós temos já uma realidade mostrando para nós: o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. Então nós que somos discípulos de Cristo, tudo que está escrito em 5, 6 e 7 de Mateus é para nós. E aí ele começa expondo o Sermão do Monte, e nós entendemos uma coisa: o que é o Sermão do Monte? Uma exposição do reino de Deus, uma exposição do reino de Deus presente, e uma exposição do reino de Deus futuro, uma realidade presente, mas também uma realidade futura. A natureza do Sermão do Monte, é o novo mandamento do Senhor, que ele disse assim, um novo mandamento vos dou. O que ele toma? Ele toma a lei e transcende a lei. Quando nós falamos que nós que estamos em Cristo não estamos mais debaixo da lei, significa que Cristo nos submeteu à lei dele mesmo. A Escritura vai nos ensinar: estamos debaixo da lei de Cristo. Só que ele não tomou essa lei por uma própria criação sua. Ele mesmo nos ensina, e nós vamos ver aqui no Sermão do Monte, que ele pega, por exemplo, sobre o assunto adultério. Ele diz: foi dito a respeito do adultério, que se você se deitar com alguém, você cometeu adultério. E ele vai e transcende isso. Ele diz assim: eu vou dizer para vocês, não somente quem tem o coito, mas se você em seu coração pensar na possibilidade disso acontecer, você já pecou. Então ele transcende a lei. E o que eu vejo aqui? O autor de Hebreus já nos antecipou: irmãos, o negócio é mais difícil para nós. Se eles que debaixo da lei experimentaram o peso do juízo de Deus numa lei, quanto mais nós, que estamos numa lei não gravada em tábuas, mas no coração. Então a lei de Cristo foi gravada no nosso coração, e ele começa a expor isso. Quando nós lemos o texto, nós pensamos assim, e eu muitas vezes olhei e me detive a esse entendimento: é um código de ética, é um código de conduta. Mas o Senhor vem e diz assim: não é somente uma legislação, não é somente um código de conduta, quando ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino. Ele não está dizendo para você somente, você precisa ser humilde. Não, ele está dizendo: quem foi salvo,
quem nasceu de novo, a quem Deus operou pelo seu Espírito de forma graciosa, a quem Deus governa, a quem Deus controla, a quem Deus visitou com as suas virtudes, é humilde, é pacífico, é manso. Então ele vai dizer, uma questão de natureza, é uma questão de natureza o homem ser o que Jesus vai dizendo nas bem-aventuranças. Então o texto bíblico vai mostrar para nós, que qual é o efeito de falarmos sobre o Sermão do Monte? Um avivamento, um avivamento qual? Primeiro, um avivamento na comunidade, a comunidade experimenta qual é a natureza daqueles que nasceram de novo, qual é a natureza do povo de Deus. Bom, feita essa introdução sobre o Sermão do Monte, nós vamos deter a bem-aventurança. Quando a gente lê bem-aventurados, nós pensamos assim, bem-aventurados, o que significa? De uma forma rápida, mais do que feliz. Mais do que feliz, a Bíblia está dizendo, mais do que feliz é o humilde, porque dele é o reino dos céus. Aleluia. Então ele está dizendo o seguinte, o que é essa felicidade? Se nós podemos definir, é uma felicidade não temporária, mas é uma felicidade que alcança a eternidade. E por isso que ele está dizendo, é bem-aventurado, é muito mais do que feliz. E aqui a Bíblia vem dizer para nós uma coisa: você não vai achar na Escritura o caminho para a felicidade. Ela vai dizer quem é feliz. Ela não vai dizer o seguinte, faça isso, faça aquilo e você será feliz. Não, ela vai dizer quem é feliz. Porque a felicidade, segundo a Escritura, é uma questão de natureza. E nós vemos uma coisa muito preciosa aqui. Euri abriu o culto dizendo, nós podemos nos alegrar na presença de Deus. E aqui nós entendemos, o Senhor, Ele nos encoraja constantemente a nos alegrarmos. Quando Jesus vem e fala, bem-aventurado é os humildes, Ele está dizendo, a alegria, a felicidade faz parte, não de um momento da vida do servo de Deus, mas da natureza. Isso é tremendo, glória a Deus. Da natureza do servo de Deus faz parte a felicidade. E aí nós olhamos para aquilo que vamos expor, que é bem-aventurados os humildes de espírito, e essa palavra humildade, ela soa aos nossos ouvidos como se fosse algo fraco, algo retraído, tímido, algo que não se posiciona, que não tem firmeza. Mas a Escritura vai mostrar para nós algo muito singelo a respeito da humildade. E eu disse isso, Filipenses 2,15, vai dizer o seguinte, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo para nós? A humildade é doutrinária. A humildade faz parte da sã doutrina do homem e da mulher de Deus. Se o homem e a mulher de Deus não é humilde, ele não está experimentando a natureza da vida de Cristo nele. Aleluia. Então nós olhamos para esse texto e entendemos uma outra coisa, uma outra verdade. Será que Jesus fez isso de forma sequencial? Logo falando, bem-aventurados humildes? O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que sim. Ele vai dizer sim, o Senhor fez isso de forma sequencial. O Senhor fez isso de uma forma lógica, espiritualmente falando. Quando ele disse bem-aventurado aos humildes, ele está dizendo, a primeira coisa que eu vou tratar contigo, em virtude, é se você tem como natureza do seu ser humildade. Porque se aquele a quem Deus exaltou, o exaltou porque ele foi um servo humilde, que dirá nós, que somos os seus discípulos. Então quando a Escritura começa dizendo bem-aventurado é humildes, Jesus na sua exposição do sermão, ele está dizendo, queridos discípulos, é lógico e é sequencial. Eu estou dizendo que a porta de entrada de experimentarmos o que Deus tem para nós como natureza. Bom, e quando nós olhamos para a natureza da humildade, nós vemos em Romanos 12,3, que a Escritura vai dizer para nós, não pensa além de si mesmo. Não pensa além de si mesmo. O que significa isso? Significa que
Quando eu estou aqui compartilhando com vocês, eu acredito que estou fazendo o melhor. Eu acredito que estou fazendo o melhor que tenho. Eu acredito que estou me esmerando, me dedicando, me debruçando na Escritura para compartilhar com você. Só que eu não posso jamais olhar para o Fábio, pastor Fábio, e pensar, eu faço melhor do que ele. Ou eu faço melhor que o pastor Felipe, ou qualquer outro irmão que vier aqui a ministrar. Porque quando eu faço isso, eu desfaço a natureza da humildade, que é pensar em si. E quando nós pensamos além de si mesmo do que deveríamos pensar, Romanos 12, 3, nós saímos do campo da humildade e nos sobrepomos a um campo da qual Deus disse, não, isso não é a natureza de um cristão. E aí, nós olhamos ainda para a Escritura, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, ele vai dizer ainda, que nós não pregamos a nós mesmos. A humildade tem como natureza, aquele que não faz um discurso de si mesmo. Eu citei Martin Lloyd Jones, você vai olhar a vida desse homem, desse santo homem de Deus, que foi um médico, e deixou a medicina, e viveu uma vida, quase por 35 anos, pastoreando uma igreja, na Inglaterra, em Westminster, e ele se dedicou ali, a ponto dele dizer o seguinte, as minhas pregações eram pregações onde eu não falava de mim, eu não procurava debruçar sobre a minha vida, porque eu não prego a mim mesmo. Então, a humildade, ela vem expor, não a si, mas aquele que é maior do que ele. E a humildade também procura expor quem são aqueles que estão à sua volta, e nunca a si. Jesus, ele diz uma máxima no que diz respeito a isso. Ele disse assim, se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Mas eu tenho a quem dá testemunho de mim. A bem-aventurança que Jesus disse sobre ser humilde, de fato, é uma felicidade por natureza. Porque ela aponta, não para si, mas ela aponta para o homem. Não para Deus, não aponta para o homem, mas aponta para Deus. Aponta para Deus. E quando nós falamos de humildade como sendo doutrina cristã, nós sabemos que Ele, o nosso Senhor, estabeleceu isso, e nos escritos de Paulo, em Colossenses 3,12, vai dizer que a humildade é um revestimento, eu diria que é como se fosse uma roupa, uma capa. Rick Joyner, no seu livro A Chamada Final, ele vai falar de uma experiência, se foi um sonho, se foi uma visão, eu não sei, mas ali podemos extrair um princípio. Ele diz assim, que ele teve uma experiência, que ele estava com uma capa toda estranha, parecendo um pano de saco, e quando ele olhou alguém que ele identificou como sendo Paulo, e Paulo falava com ele sobre as coisas do Senhor, quando ele viu o brilho de Paulo, ele olhou e falou assim, nossa, ele era um homem cheio de glória, uma virtude, uma luz estava sobre ele, que eu falei, meu Deus, isso é a glória dos filhos de Deus, isso ele narrando no livro. Um certo momento ele diz que ele olhou para o seu pano de saco, para a glória que ele via em Paulo, e ele tirou aquele pano de saco de si. Quando ele tirou, a glória de Cristo que estava nele o cegou. E o cegou a ponto que ele não via mais o Paulo que ele estava conversando. Ele disse, aonde você está? Eu não consigo te ver. Ele disse, eu estou aqui bem na sua frente. Mas o que aconteceu? Você tirou de si a capa da humildade. Colossenses 3,12 vai dizer, revesti-vos de humildade. Se essa visão é um sonho ou um arrebatamento, não sei, mas a Escritura nos dá esse amparo. E ele vai dizer o seguinte, olha que interessante, disse assim para ele fala, mas como que eu faço agora para retomar a visão, eu não consigo ver. Ele disse, somente pelos seus inimigos. Os seus inimigos, Deus usará os seus inimigos para te humilhar e trazer a visão novamente. E nós sabemos que isso é um amparo na Escritura também, porque diz assim que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz ainda em Provérbios que a humildade precede a honra, e aqui nós vemos de Deus um princípio
genuíno e verdadeiro, irmãos. Quer honra? Quer ser exaltado? Nós temos esse termo até mesmo como um clichê evangélico, né? Um clichê gospel. Deixa eu até engraçado. Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Deus vai me exaltar. Sim, Ele é Deus, né? Se Ele disse que os humilhados serão exaltados, mas olha só qual é o princípio do processo de Deus. Não tem honra, não tem exaltação, se não houver a humilhação. E pastor Valdemar, um santo homem de Deus, disse essa frase maravilhosa: quer as revelações de Paulo? Oh, sim, claro que eu quero. E as aflições? E as aflições? Então, quando você diz, Deus vai me honrar? Sim, eu acredito também, se você crê. A humildade precede a honra. E muitas das vezes Deus nos coloca em aflições para que essa humildade alcance a natureza do nosso ser, e assim experimentamos a honra e a exaltação. Cristo não foi diferente. Cristo não foi diferente. E olha que interessante, a natureza da humildade de Cristo é fantástica. Porque em João 5,19 ele vai dizer, o Filho nada, a Escritura está dizendo, nada pode fazer. Jesus é Deus em carne, na sua divindade plena, mas ele diz assim, o Filho, eu não posso fazer nada, se o Pai não me conceder que eu faça. Ele disse ainda em João 5,30, eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Paulo vai dizer, é esse sentimento, meu ensino não é de mim mesmo, 7 de João 16, não vim para fazer a minha própria vontade, não procuro a minha glória, João 8,50, não procuro a minha glória, e aqui nós estamos falando da humildade do Filho de Deus, e aí ele olha para nós e diz, agora, sem mim, vocês nada podeis fazer. Isso é maravilhoso para quem experimenta a humildade, e talvez tenebroso para quem ainda que está querendo viver por si. A Escritura é tão maravilhosa para nós, que ela não está anulando a nossa personalidade. O humilde não tem a sua personalidade anulada de forma alguma. Pelo contrário, quando o Senhor chega a Gideão, em Juízes, a humildade de Gideão apresenta diante dele e diz, eu sou pequeno de minha casa, sou o menor da minha tribo, e o anjo diz, homem valente, você é um homem valoroso. Então a personalidade de um humilde não é anulada, pelo contrário, a humildade ela ganha a sua força quando nós deixamos de lado a autossegurança, a autoconfiança, que muitas vezes é promovida por ensinos, a exemplo de um coach, por exemplo, dos quais eu fiz o curso, irmãos, eu fiz isso. Eu tenho propriedade para te dizer, que no que diz respeito à sua fé, isso pode sim trazer virtudes no que diz respeito à sua vida natural, mas no que diz respeito à sua fé, a sua jornada cristã, não cabe outra coisa a não ser humilharmos perante a mão do Senhor nosso Deus. Porque Ele é aquele que resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. E que graça é essa? Uma provisão divina. A graça é um favor, sim, mas a graça é uma providência divina. É Deus colocando a mão no peito de quem é soberbo. Quem é soberbo, Deus coloca a mão no peito. Entendo eu o que significa resistência. Não. E humildade, Deus dá graça. Deus faz fluir até no ermo, até no deserto, porque Ele é humilde e olha para o alto e espera no Senhor. Aleluia. Vamos abrir em 1 Coríntios 12. Existe um homem na Escritura que tem muito a nos ensinar sobre humildade. 2 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo de número 1. Nós vamos
ver uma exposição maravilhosa de Paulo, o apóstolo, 2 Coríntios 12, 1. Todos acharam? O texto diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões, as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E se que de tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, em algumas traduções está ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa sorte, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus. Que exposição, né? Paulo começa dizendo: eu conheço um homem. Ele sabia o que Deus estava operando sobre a vida dele. E aqui, quando nós vemos a palavra revelação, ela é uma palavra grega, significa hipérbole, que significa o exagero. Houve um exagero de revelação que Paulo recebeu. Paulo recebeu um exagero de revelação que ele mesmo começa a tratar como sendo uma outra pessoa. Eu conheço um homem, para que ele não pudesse cair na soberba de que esse homem que recebeu tão grande revelação era ele mesmo. O texto diz que ele experimentou para não se gloriar-me. Ele diz: para não me gloriar-me, para que eu não me exaltasse pela excelência, pelo exagero das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E esse espinho da carne, ele vai dizer, ele foi enviado por um mensageiro de Satanás. Aqui nós olhamos, e quando eu olhei para esse texto, sobre a ótica da humildade, eu confesso a você que eu pensei: meu Deus, o Senhor envolve até o diabo, para que o homem de Deus não se exalte. E Lutero vai dizer: diabo, o diabo de Deus. Ele vai dizer que o diabo é o diabo de Deus, como um mensageiro. E nós fazemos uma conexão direta com Jó, que na minha concepção teológica, Jó sofreu o que sofreu para Deus tratar sobre a soberba de si. Isso, alguém já escreveu sobre isso, não estou lhe falando uma novidade, mas a mesma coisa, parece uma mesma história. Um mensageiro, mas aqui em Jó, aqui um mensageiro, o Paulo disse, lá o próprio Satanás se apresentou, e o próprio Deus tratou o diabo como o diabo de Deus e disse: pode ir lá. E ele vai dizer ainda que esse mensageiro foi dado um espinho na carne para o esbofetear. Quando nós olhamos para a Escritura, nós pensamos: espinho na carne, a palavra aqui, espinho na carne, é uma estaca. Paulo estava se referindo, é como uma estaca de madeira, que enfiaram em mim, e usava-se isso para poder condenar pessoas à morte, até mesmo empalar, que era uma estaca enfiada no ânus do homem, aonde saía na boca, irmãos. Esse era o tipo de tortura ou de sentença naqueles dias. E Paulo diz que foi como uma estaca enfiada nele, na sua carne, detalhe do texto, na sua carne. E ele deixa claro para nós que não se trata de uma espiritualidade, mas se trata de algo no físico, revertido no físico. E aqui nós podemos tratar como, ora, sendo algo mental,
uma perturbação de incredulidade, ou de depressão, ou de ansiedade, ou de tantas categorias que hoje existe, como também uma questão física. Mas nós podemos ter a suspeita, e eu gosto de que a Escritura não definiu isso para nós. Por quê? Para dizer para nós o seguinte: é genérico para que todos nós possamos experimentar que Deus pode sim colocar um espinho na carne. E o detalhe, num comentário bíblico vai dizer o seguinte: Deus foi o autor, não foi o diabo. O diabo foi um mensageiro, para que Paulo não se exaltasse, foi-lhe colocada essa estaca. Em Gálatas 4,13, eu não falei isso pela manhã, mas Gálatas 4,13, Paulo diz que ele anunciou o evangelho em enfermidade. Ele declara que ele tinha uma enfermidade física, que mesmo assim fez com que ele anunciasse o evangelho. Ele não define qual é. Possivelmente, talvez esse espinho possa ser isso, ou possa ser a tristeza de Paulo, que ele mesmo relata em outras passagens, a tristeza de que seus irmãos não criam na sua pregação. Pode ser também. Mas a questão é, o espinho na carne estava ali, perturbava Paulo, era um mensageiro de Satanás. E qual o objetivo desse espinho na carne, trazido por um mensageiro de Satanás para o esbofetear? Detalhe, o esbofetear é literalmente bater no rosto, mas não com a palma da mão, mas como se fosse no punho. É como se aquele que batia em Paulo, batia desta forma, e desta forma é um desprezo ainda maior. Olha o tipo de humilhação que Deus preparou para Paulo, para que ele não se exaltasse. Paulo, você pode ser o Paulo da tribo de Benjamim, judeu, zeloso da lei, mas é um Paulo, é um homem. Você pode ter visto Cristo, mas é Paulo, um homem. Você pode ter experimentado as revelações inefáveis do terceiro céu, não conseguir traduzi-las, você ouviu elas, você experimentou elas, mas é um Paulo. E Deus fez isso em Paulo, o apóstolo. Ele vai dizer, foi para que não me exaltasse. Para que você possa entender com mais clareza, Deus está interessado sim, que a sua natureza na humildade seja preservada. E eu volto a dizer, isso é doutrinário. Você crê nisso? Humildade é doutrinária na vida dos servos de Deus. O que é doutrinário? É sã doutrina, é parte da caminhada. Sabe por quê? Porque se nós não caminhamos em humildade, nós não experimentamos o reino. Porque Jesus diz, sabe por que felizes os humildes? Porque o reino, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus pode, tudo que Deus é em natureza, em verdade, em governo, em realidade é dos humildes, é de gente que tem um coração submisso a Cristo e a sua lei, ao Senhor nosso Deus. É esse tipo de pessoas que o reino de Deus é. E aqui nós olhamos para o espinho na carne, a gente vai achar um monte de coisa, irmãos. A gente vai achar o espinho na carne, pode ser uma enfermidade, pode ser uma questão mental que te perturba dia após dia, mas eu me sinto dessa forma e não consigo às vezes vencer. Um espinho na carne pode ser como eu, exatamente hoje. Pastor, se você pudesse dizer qual é um espinho na carne que está na sua vida, qual é? A pressão. A minha pressão batendo 19, 15, 14. Senhor, tira a minha pressão. Não tira não, né? Deixa ela no 12/8. Se tirar, e morre, né, irmãos? Tira a pressão alta, irmão. Vai orar assim para Deus. Aí sabe o que ele falou para Paulo? O espinho na carne, Senhor, tira. Quantas vezes, capítulo de número 8, acerca do qual 1, 2, 3 vezes eu fui diante daquele que conhece a minha vida, daquele em quem eu dependo, daquele em quem toda a providência da minha vida está. Senhor,
Por favor, Senhor, eu me sinto envergonhado por isso. Eu me sinto envergonhado por não conseguir. O Senhor não responde, nenhuma, na primeira, na segunda, na terceira, Senhor, desvia de mim. E disse-me, e ele ouviu o Senhor falando com ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Por quê? Por que, Senhor, graça? Porque o meu poder se aperfeiçoa, ele ganha plenitude, ele fica firme, ele se torna real, verdadeiro para quem está à sua volta, na sua fraqueza. E isso é poderoso. Ele fala de boa vontade. Sabe de uma coisa agora, irmãos? De boa vontade. Não é uma falsidade do meu coração, mas é uma humildade simples de alguém que entendeu que Deus tira e mantém o que Ele quer na vida do servo dele. Sabe de uma coisa? Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque nas minhas fraquezas vai revelar que o poder de Cristo habita. A gente acha que o poder de Cristo está habitando nos grandes feitos, mas no coração disparado, a hora que chegou do almoço, sentei na minha mesa, coração disparado, oh Senhor, será que eu vou agora? Julie, vem me buscar, pelo amor de Deus. Não consegui nem trancar direito a gaveta, joguei a chave e fui lá para fora, me leva para o UPA. E a hora que eu entrei no carro, sentei, a minha esposa virou para mim e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: não, eu estou com batedeira. Mas para que isso? A minha fraqueza, amor, o espinho na carne. Isso é a exposição que o homem de Deus que eu sou. Não sou tão assim se não for do alto. Quantos conseguem entender isso nesta noite? Quantos conseguem entender? Sabe aquilo que você realiza para Deus e você se sente feliz? Diz: nossa, eu fiz isso para Deus, eu cumpri isso para Deus. E aí a gente se lembra: sem mim, nada podeis fazer. Gloriosa humildade que Cristo quer gerar em nossa natureza. E eu estava no ano 2000, faz tempo, no ano 2000, de manhã estava o William e a Suzana sentados aqui, dois amigos de 20 anos também. O pior é que eles lembraram desse dia, onde nós estávamos num culto, e um profeta chamado Itamar, guardei o nome do homem, irmãos, e ele estava dando palavra para todo mundo, e o Senhor vai fazer isso na sua vida, e aquela coisa, e eu novo convertido, 2 anos de convertido, falei, e ele olhou para mim, eu falei: uau, pode falar, que eu estou aqui pronto para receber o que o Senhor tem para falar a meu respeito. E ele disse: eu tenho um problema para te falar. Você tem um problema? Eu falei: mas eu achei que ia ser uma palavra profética, Deus vai mudar a sua história, aquela coisa toda. Estava muito animado em ouvir: meu Deus, tem um ministério para você, aquela coisa toda. Você tem um problema. Naquela noite, eu tinha ministrado o louvor, irmão. Não tinha equipe de música na igreja. Quadrangular, Cleiton Emiliano, quadrangular aqui da Gerson de Moura. Não tinha, nós colocamos um CD para poder cantar em cima. Playback, irmão. Já cantei de playback, o Jeff. Já cantei de playback. Se era bom, eu não sei. O Anderson pegou umas quarta-feira dessa, né, que eu estava lá me esforçando em fazer um louvor. E eu, irmão, tudo feliz, ministrei, falei: uau, cantei Eu Quero é Deus, em cima do CD, foi uma coisa maravilhosa, a igreja vibrou, louvor maravilhoso. E o homem vem e fala: você tem um problema? Aí eu falei, eu pensei, e um monte de gente olhando, tipo, um problema? Vai profetizar um problema. E eu falei: será que fala ou não? Falei, não, deve ser coisa ruim.
Ele falou: posso falar? Eu falei: posso falar? Eu disse: não, você vai me procurar no final do culto e eu não vou te falar. Eu falei: ah, meu Deus. Eu falei: não vou procurar, se é um problema, deixa o problema, depois Deus conta para mim, me mostra na escritura, e eu tenho uma experiência com Ele, vai dar tudo certo. E aí, irmão, você acha que eu consegui ficar sem perguntar, sim ou não? Não, então, você também é curioso também, né? E eu fui, irmãos, eu fui até ele, e perguntei: pastor, qual é o problema? Me fala. Ele olhou para mim e falei: sabia que você ia vir, mas eu falei que não ia te falar. Eu falei: mas pastor, assim, agora eu estou preparado, tipo, né? Pensei, agora eu estou preparado. Ele olhou um monte de gente assim em volta, ele fez questão de olhar, ver quantas pessoas tinha. Tinha um monte de gente no final do culto que veio para falar com ele. Ele falou: eu vou falar, porque tem esse tanto de gente aqui. Ele falou: você é soberbo, o seu problema é a soberba. Vixe mesmo, irmão, vixe, se você quiser falar. Eu falei: meu Deus. Eu fiquei assim parado, eu falei: não, eu não consegui nem chorar direito, porque eu falei, eu não tinha nem humildade para chorar. Aí eu olhei e falei: soberba, seu problema é soberba. E eu esperava que ele fosse me dar um antídoto, né? Fiquei esperando. Aí ele virou as costas e voltou a atenção para outra pessoa. Então, irmão, irmãos, naquele dia eu fui para casa. E aí pensa em alguém que de fato buscou com todas as forças o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eu nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse estar sendo um soberbo. Lembrando, se de fato o Rick Joyner estiver certo, de fato a soberba nos cega. E de lá para cá eu comecei a me esmerar em cima disso, da escritura, lembrando ainda de 2 Pedro 5,4, que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Vamos colocar Salmo 138,6, coloca por favor. O Salmo 138,6 vai revelar, e eu vou começar agora a fazer a aplicação das escrituras sobre a sua vida. Mais 10 minutos, amém? Posso ir mais 10 minutos? Temos 5 minutos, amém? Salmo 138, olha como o texto diz: ainda que o Senhor é excelso, ou seja, ainda que o Senhor é alto, mas muito alto, o seu trono está acima das estrelas, atenta todavia para o humilde. Deus, na sua grandeza e poder, atenta para o humilde. E aqui esse atenta nós podemos interpretá-lo como alguém que o serve de favor, fazendo uma conexão com 2 Pedro 5, ele dá graça, ele provê um caminho no deserto, ele provê águas no ermo para o humilde, porque ele se atenta para ele. Mas o texto continua, e acredito eu que Pedro, o apóstolo Pedro, estava com esse pensamento desse salmo no coração, porque tem toda a conexão. Mas o soberbo conhece de longe, o soberbo conhece de longe, ou seja, Deus marca o soberbo e diz: esse não vai prosperar, esse não vai continuar. E aqui nós não vemos categoria de filho de Deus ou de filhos do diabo. A questão é soberbo ou humilde? Uma das duas naturezas nós vamos ter, ou a soberba ou a humildade. E aqui, quando nós olhamos para o humilde, irmãos, quando ele disse: bem-aventurado os humildes, ele está dizendo para nós que o humilde, ele sabe que toda a realização que ele faz, não nasceu na sua própria vontade, não nasceu do seu próprio pensamento, toda a realização que ele faz, não nasceu em si mesmo, porque está escrito, olha como está escrito, que Deus opera em nós, tanto querer, ou seja, a vontade de querer alguma coisa, quanto o efetuar.
Deus opera em nós, se de fato cremos que somos de Cristo, Deus opera o querer, o efetuar. O humilde é o tipo de pessoa que sabe que o que realizou não foi produto da sua vontade ou do seu realizar. Noé, ele sabe que a arca foi dada por Deus. A arca não começou no coração de Noé, começou no coração de Deus. Ele foi um construtor, ele foi um dedicado construtor, um aplicado construtor, mas não começou nele, começou em Deus. Nós vemos ainda que o humilde, ele sabe que ele precisa de um pai. O humilde olha para a sua vida e diz assim: eu preciso de alguém que fala na minha vida, eu preciso de um pastor, eu preciso de um amigo. O humilde sabe que precisa de um amigo. O mais humilde de todos os homens estava no Getsemane, sofrendo a sua maior aflição. Segundo o Paixão de Cristo, é fascinante ver o autor de Paixão de Cristo tremendo e suando sangue. Abba, se possível, passa de mim esse cálice. Orando ao Pai, um anjo, Lucas diz que um anjo chegou e o confortava. Mas um humilde, o maior dos humildes, sabe que nem um anjo é o suficiente. Ele chega nos discípulos e diz: vocês podem orar comigo? Fábio, você pode orar comigo? Charles, você pode orar comigo? O mais humilde dos humildes, no seu momento de maior aflição, sabia: eu preciso de um amigo para orar, eu preciso de um pastor, eu preciso de um pai. Seria loucura da minha parte iniciar um trabalho e não me submeter a alguém falar na minha vida, irmãos. Isso é loucura de alguns homens de Deus. Mas cobertura não existe, pastor, na Bíblia. Não estamos falando disso, irmãos. Não sejamos tão fúteis, mas estamos falando de pessoas que podem olhar para nós e dizer: ô Carlos, como disse Tamar há 20 anos atrás, você é um soberbo, cara. E pessoas que nos amam falar em nossa vida. O humilde sabe que ele precisa dessas pessoas. E é interessante que a Escritura vai abrir para nós essa realidade. Ela vai dizer o seguinte: submetei uns aos outros. Submetei uns aos outros, ou seja, que a sua comunhão seja mútua, a ponto de que o irmão possa compartilhar uma realidade que ele vê sobre ti. Porque pode ser que você esteja cego e não esteja vendo o caminho que está trilhando. Então, o humilde sabe que ele precisa. O humilde também sabe que ele reflete, ou seja, a sua reflexão é sobre Deus e é sobre os homens. O humilde, ele é feliz, irmãos, porque a sua reflexão é sobre Deus e os homens. Como assim? Em Atos 7, 25, vai falar sobre Moisés. Eu vou abrir, não consigo esperar, por causa do nosso tempo. Em Atos 7, 25, falando sobre Moisés, falando sobre que ele vingou o egípcio, ele matou um egípcio. Por que ele matou um egípcio? Olha o que o texto diz: ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. O que Moisés tinha como uma reflexão: tudo que Deus realizou na minha vida, não realizou para o vento. Tudo que Deus realizou, proveu, me deu, me capacitou, não foi por um mero reconhecimento ou título, mas foi porque Deus estava me preparando para libertar os meus irmãos. Então o humilde, ele faz uma reflexão sobre Deus e sobre o que Ele é para as pessoas. Ele sempre vai achar um espaço na vida de alguém, porque o soberbo por outro lado, ele vai pensar o seguinte: me deixa a minha vida aqui e está tudo bem com você, está tudo bem comigo. Mas o humilde, ele pensa: o que eu sou para o meu irmão? O que eu sou para você, André? O que eu sou para você, Isaías?
Moisés pensava: o que eu sou para os meus irmãos? Acredito que Deus cuidava ele, diz o texto, cuidava que ele era o libertador. E aí ainda, nós vemos ainda que o humilde, ele é inteiro, irmãos, ele é inteiro na sua força, mas ele é inteiro também na sua fraqueza. E uma coisa que eu vejo acontecer às vezes, o humilde, quando ele expõe a sua fraqueza, não a esconde. Paulo vai dizer, lembrando a declaração de Paulo: irmãos, eu fui anunciar o evangelho para vocês em enfermidade, com medo da morte, nós sofremos até medo da morte, ele vai dizer nas suas cartas. Quando aquele que é soberbo se sobrepõe sobre a humildade daquele que é humilde, é a pior espécie da soberba. Quando o humilde está sendo humilde, o soberbo está sobrepondo sobre ele. O humilde é aquele que não tenta provar. Aquele que não tenta provar. Sabe por que ele é feliz? Porque ele é leve. Amém? Porque ele é leve. Ele é manso e humilde de coração. Quando Jesus disse assim, vocês vão encontrar descanso para a sua alma, é quando vocês vão experimentar que eu sou manso e humilde. Porque não tenta provar. Davi sabia que nível de guerreiro que ele era. Ele mesmo havia dito: eu derrotei um leão e derrotei um urso com as próprias mãos, pelo poder do Senhor dos Exércitos. Ele disse isso, mas quando ele chega diante do grande rei Saul, o rei olha para ele e diz: menino, vem cá, você precisa colocar uma armadura. E coloca sobre Davi a armadura. Davi, na sua humildade, recebe a armadura, não tenta provar para o rei que ele não precisava dela. O humilde, ele não tenta provar nada, ele diz: tudo bem, meu rei, pode colocar a armadura sobre o teu servo. Quando ele começa a andar, aí Saul percebe: não há possibilidade de que ele pudesse usar a armadura. Vai na tua força então, menino. E o menino vai na força do Senhor. E aí nós entendemos uma coisa: o humilde não precisa provar. Sabe, aquelas coisas que a gente fica tentando provar na internet, tentando provar em várias situações, isso traz um desgaste, isso traz um peso, isso traz um envolvimento tão intenso que nós não precisávamos. Não precisamos disso, porque o humilde, ele é feliz, porque ele não tenta provar que ele consegue fazer. Quando a oportunidade nasce, ele só faz. O humilde também, ele não teme as mudanças. Não teme as mudanças porque ele sabe que tudo que mudar, quer seja uma fonte que se seque, quer seja uma porta que se feche, quer seja qualquer coisa, ele não teme a mudança, porque ele tem uma dependência de Deus tão intensa, que ele sabe: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso que o humilde é feliz, por isso que ele é feliz, porque o seu desespero não está no que acontecer, de se extinguir, de se fechar, de se terminar, mas sim, de que Deus, que é a sua dependência, não o socorra. Aí sim está: a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. E esse é o suspiro de quem sabe aonde é a sua fonte de dependência. Então, quando nós olhamos para José vê a mudança acontecendo, seus irmãos se levantaram contra ele, mas foi um sonho, e os seus irmãos o lançando numa cisterna, e ele sendo levado para o egípcio. Ora ele era um prisioneiro, ora ele era um homem importante no Egito, ora ele se torna um governador, e ele vai sofrendo mudanças uma após a outra, e ele conclui em Gênesis 50, 20, ele conclui para os seus irmãos que estavam com medo após a morte do seu pai, de que ele pudesse os matá-los, ele diz assim: aprove a Deus
realizar tudo isso. Foi Deus. Fica tranquilo. Os irmãos dele olharam para ele e pensaram: agora a gente morre. O papai morreu, Jacó, nosso pai morreu, agora a gente morre, porque José vai vingar tudo. Ele vira para os seus irmãos, vamos ler esse texto. Como alguém que tem um coração humilde, sofreu mudanças e mudanças, e diz: vocês bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então o humilde, ele não se torna ansioso. Por quê, irmãos? Por que eu acredito que a ansiedade é um produto de uma soberba? Porque a ansiedade, ela quer controlar, ela quer dominar o cenário, ela quer ter respostas imediatistas para que possa ter segurança. Mas o que o humilde olha, ele não se antecipa na frente de Deus. Ele diz: é Ele que está no amanhã. Se é Ele que está no amanhã, pode alguém pensar mal, mas Ele está no amanhã. Isso traz felicidade. Traz felicidade. E eu quero orar com você nesta noite. Bem-aventurados os humildes, porque dele é o reino dos céus.